Negócios em Rede, com Rogério Bruxelas. Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao podcast Negócios em Rede, uma iniciativa da Rede Bahia. Meu nome é Rogério Bruxelas, eu sou CEO dessa casa e nós temos o prazer de anunciar uma iniciativa muito bacana, que é um podcast focado no desenvolvimento e discussões e aprendizados sobre negócios, sobre empreendedorismo, sobre investimento, sobre marketing, sobre mídia, enfim, tudo que envolve o meio da comunicação dos negócios. Eu tenho certeza que parte do propósito da Rede Bahia é o desenvolvimento e trazer para vocês, trazer para o mercado cada vez mais inovação, informação e um jeito novo de pensar. E hoje eu estou aqui com uma pessoa super parceira nossa, que é o Diego Oliveira. Diego, super prazer estar aqui com você. Muito obrigado pelo seu tempo. Eu acho que vai ser super legal estrear esse programa com você. Diego, ele é CEO da Upper e também professor da ESPM e está com a gente numa parceria muito legal, num projeto de educação para o mercado de publicidade. Diego, seja bem-vindo. Rogério, que bacana estar com você. Quero parabenizar pela iniciativa. Eu acredito muito nessa troca. Você falou durante aí a sua grande abertura sobre a troca de informação. Eu acredito muito que isso cada vez mais vai elevar o que a gente precisa no mercado, que é profissionalizar, capacitar esse profissional. E essa troca de informações é a parte fundamental para que a gente tenha um mercado competitivo, um mercado totalmente racional e um mercado informado do que deve ser feito em comunicação, mídia e criatividade. Diego, eu queria te contar um pouquinho da história do podcast e a ideia é que a gente possa ser bem provocativo, né? Eu quero que esse instrumento aqui faça as pessoas repensarem o teu modo operandi, que repensarem como é que elas estão conduzindo teus negócios, tuas campanhas, tuas estratégias, né? E aí eu queria... Então eu vou usar minha frase de impacto. Vem coisa boa por aí. Vem coisa boa por aí. Então vamos lá. Então eu queria começar aqui te provocando, que eu queria propor um tema para a gente bater uma ideia sobre Ctrl+C, Ctrl+V. Né? Uau! Eu queria, olha só, desde que o mercado digital começou a ficar muito forte, etc e tal, você vê muita gente vendendo até estratégias de copy, estratégias de criação, estratégias de discursos prontos para marcas, onde você compra um combo, dá o Ctrl+C, Ctrl+V e usa. Quantas milhares de pessoas e marcas compram esse mesmo combo e acabam que perdem a personalidade no teu discurso, né? Então, eu queria que a gente discutisse um pouco sobre esse tema. Né? Ctrl+C, Ctrl+V. Gosto do tema, acho provocador mesmo para esse momento e acho fundamental, considero muito fundamental a gente discutir esse assunto, porque me assusta, Rogério, quando eu ainda me deparo com profissionais fazendo Ctrl+C e Ctrl+V. No momento onde a gente tem uma jornada completamente que vai mudando, né, o famoso tempo real, tudo muda, eu não posso acreditar que um plano que eu fiz para o carnaval de 2020 ou 2021 funcione para 2022 ou 2023, porque nós temos novas oportunidades. É igual pensar no mercado de influencers. Hoje, quem tem o poder de influenciar é totalmente diferente de quem tinha o poder de influenciar no ano passado, ou melhor, no início do ano, né? É só a gente ter uma ideia que, ao pensar na nossa jornada, do momento que a gente acorda até o momento que a gente volta para casa, a gente tem vários papéis. A gente tem o papel, eu vou falar de um cidadão comum, né? Ele tem um papel do pai, o papel do marido, o papel do empresário, o papel do empregador, do empregado, e ao longo do dia a sua jornada vai sofrendo alterações. E a gente tem que ser suficiente, profissionalmente falando, em trazer a inteligência para conseguir falar com esse consumidor, esse target em si. E aí, já que a nossa mudança, o nosso comportamento, né, de fato, é uma grande mudança, que está em formato beta, a gente não pode fazer o Ctrl+C e o Ctrl+V. E é interessante quando você fala o Ctrl+C e o Ctrl+V, que hoje na área acadêmica, junto lá com os outros professores na SPM, a gente estimula muito o aluno a entender para o dia de hoje, no contexto de hoje. Esquece o que aconteceu no passado, né? Vamos pensar no futuro muito presente, porque o futuro é presente. E aí, o passado, ele tem um papel importante para a gente saber medir os KPIs e tal, mas qual foi o resultado que a gente chegou, o KPI que a gente chegou naquele momento, mas dentro de qual contexto? Foi um sucesso. Aí a gente traz à tona assim, mas foi tão legal que a gente fez lá no passado, dentro do contexto de hoje, o que a gente pode fazer? Então,
E já que esse podcast, como você mesmo falou, né, pra gente falar de coisas e tal, gente, temos que esquecer o tal da coisa Ctrl+C e Ctrl+V. Porque o Ctrl+C e Ctrl+V acaba arruinando o nosso negócio, o negócio do cliente e acaba mostrando que você, profissional, não está capacitado para essa nova era, esse novo contexto. Você falou um negócio aí muito legal, que é a questão do Ctrl+C, Ctrl+V, né? Não só de uma coisa física, de uma ideia, ou de uma frase, ou de uma copy. Né? Você falou do Ctrl+C, Ctrl+V de atitude. Né? Isso eu acho muito legal. A gente estava discutindo aqui outro dia exatamente sobre isso, que é como o ano passado foi de um jeito e esse ano está sendo de outro, com os mesmos clientes, com o mesmo cenário, né, com uma coisa um pouco diferente, mas o ambiente mudou. E provavelmente o ano que vem o ambiente será outro ainda, né? Eu acho que isso faz com que a gente tenha uma capacidade de autoadaptação muito forte. Né? Como é que você vê, você como professor, eu fico imaginando, né, você lida com jovens, muitos jovens, né, todos os dias. E como é que você consegue ver nessa geração que está vindo por aí, esse novo profissional, essa capacidade de se adaptar, né, a novos ambientes e a novos cenários? A gente tem um desafio muito grande, que ao mesmo tempo que eu tenho que mostrar para esse jovem, né, a importância das pessoas que estão no mercado, o seu conhecimento em si, eu tenho que fazer com que essas pessoas mais velhas que estão no mercado em si aceitem esse público mais jovem também. Então a gente tem que buscar uma linha, né, uma linha tênue, esse equilíbrio que é super difícil. Uma coisa que eu vejo, né, uma coisa que eu vejo muito importante é mostrar através de resultados qual a melhor combinação das coisas, né? Qual a melhor combinação entre, por exemplo, usar um programa de TV e de repente, por que não um jornal impresso? Ah, mas jornal impresso, prof, eu não conheço ninguém que lê. Será que você não conhece ninguém que lê ou é a sua bolha? Vamos analisar, a sua bolha é muito pequenininho perto do universo. Então, de qual universo que nós estamos falando? E aí a gente tem que mostrar essa combinação entre meios, pontos de contato, e quando a gente traz isso para o hábito atrelado ao ambiente, ao comportamento em si, lógico que a gente sabe, que eu comento muito isso de coração aberto, existe um mundo até o dia 13 de março, foi numa sexta-feira onde surgiu a tal da pandemia, que ninguém sabia o que era pandemia, ninguém sabia o que era quarentena, né? Quarentena porque são 40 dias, né? Ninguém entendia o que já acha que era pandemia. Aí o nosso comportamento ao longo da pandemia acabou sofrendo várias alterações. E pós-pandemia, a gente vem se adaptando. Isso mudou a nossa relação no trabalho, mudou a nossa relação com nós mesmos. Ô Diego, você falou um negócio muito massa aí, cara, que é o seguinte. Você tá baiano, você falou muito massa, gostei. Eu tô falando Tá super legal. Baiano em Vamos lá. construção, quase pronto. Opa, pega a visão. O quase pronto é o seguinte, eu vou dar uma desviada aqui agora. O quase pronto só falta agora ir para a comunidade, conhecer o pessoal e me engajar um pouco mais nesse contexto. Eu acho que isso faz parte dos meus próximos mas eu acho passos. que esse é o principal ponto aí que me chamou a atenção quando eu soube do podcast e fui convidado, porque você está dedicado a ir às comunidades. Eu acho que esse é o grande diferencial do ser humano, independente do crachá que ele carrega. Como que a gente quer falar com a massa sem saber o que é a massa? Exatamente. Então, falando de massa e falando de comunidade, eu acho que você falou uma coisa na tua fala anterior, que é o seguinte, sobre as bolhas, né? As famosas bolhas. A bolha que a gente vive, a bolha que os profissionais vivem, a bolha que os alunos vivem, né? Eu acho que tem como é que a gente rompe o desafio? Porque a hora que a gente fala de estratégia empresarial, você sempre vai estar falando em público-alvo, em pessoas que são os seus consumidores, né? E eventualmente eles podem estar fora da sua própria bolha, né? E às vezes você traz profissionais que também estão na bolha e eles começam a tomar decisão da bolha para pessoas que estão fora da bolha. E aí a chance de você desviar a estratégia de uma forma que não funcione, me parece que ela é inevitável. Como é que você vê essa questão da bolha e como é que você trata isso na universidade? Como é que você desconstrói isso numa turma jovem, de uma geração pandemia, né, que não tenho dúvida nenhuma, mexeu com muita gente? É bacana. Bacana e merece total reflexão. Acho que vamos dar um ponto, né, um passo atrás, que é importante a gente lembrar, e é isso que eu falo muito para os alunos, que independente de geração, existe o consumidor
o consumo e o que é consumido, ponto. E a gente precisa entender o consumidor nos dias de hoje, no contexto de hoje. E aí, Rogério, a gente se depara com profissionais de todas as áreas, né, marketing, comunicação, que ainda preferem ficar de coração aberto, que eu vou falar agora, no ar-condicionado. E como é que eu vou, de repente, falar com a massa, né, falar com o público da pirâmide, aquele público que está lá na base e tal, sem saber de fato o envolvimento? Porque a minha pirâmide, que eu sempre trago à tona, né, que existe o rico, do mesmo jeito que existe muito rico pobre querendo ser rico, né? Existe o rico, rico médio, rico pobre, do mesmo jeito que lá na base existe o pobre, o pobre médio, o pobre rico. Como é que a gente vai conversar sobre isso? Você sabe que essa pirâmide sua eu achei sensacional, né? Você teve uma aula aqui, né? Sim. No curso com a gente, e eu prestei atenção nessa pirâmide. E faz todo sentido, né? Faz todo sentido. Porque existe uma questão de ser, né? Qualquer coisa rico, qualquer coisa médio, qualquer coisa pobre. E tem a questão de querer e perceber. Sim. Né, que não necessariamente é a mesma coisa. E aí é interessante, e eu gosto muito de falar dessa pirâmide, que bom que você gostou, o que eu trago à tona, né? O aluno da ESPM, ou os meus clientes em si, mas pensando no aluno que você me fez a pergunta, ele tem um perfil do topo da pirâmide. Agora, não necessariamente eles, estando no mercado, trabalharão em empresas do topo da pirâmide. Se a gente pensar nos grandes anunciantes, né, Unilever, Ambev e as outras empresas em si, elas estão trabalhando com quem? Com o público da classe da pirâmide do meio para baixo. E aí eu preciso saber do quê? De gente. Eu preciso saber do quê? De Brasis. Então, como uma estratégia que funciona muito bem, as minhas aulas, elas são 100% técnicas, práticas, onde eu trago uma Unilever para trabalhar, mas eu trago de repente uma marca lá do interior da Bahia, lá do interior do Sul, uma marca totalmente voltada para as classes mais populares, e aí eu obrigo eles a pensarem como negócio. O que é falar com um jovem que é igual a você em idade, porém é totalmente diferente em relação ao comportamento. E aí não adianta você ir para o famoso Google e procurar, você tem que vivenciar. E aí, muito engraçado, alguns alunos falam bem assim, prof, eu entrevistei a minha empregada. Eu falo, mas por que você entrevistou a sua empregada? Não, porque ela é popular, mas dentro de qual nível? Ela é que compra este produto? E quando a gente vai ver o comportamento dela, ela está mais para a classe média. Né? Então, eu sempre busco, através da prática, mostrar para esse aluno o que é ser jovem de outra classe social? Quais são os desejos desse jovem de outra classe social? E tem um ponto interessante, né, Rogério? A gente tem várias pessoas jovens de classe alta que não deixam de frequentar as festas dos bairros mais populares. Então a gente tem essa mistura toda. Aí vai falar, mas eu vou colocar a minha marca na comunidade, vou falar com o público mais qualificado? Por que não? A marca tem que estar onde o público, de fato, esteja consumindo de fato, né? Esteja buscando informação. E aí, do mesmo lado, né? Da mesma maneira, da preocupação que eu tenho com este aluno, eu levo para o meu mercado de trabalho também nas minhas consultorias. Você sabe muito bem que aqui na rede, no trabalho que a gente vem desenvolvendo, a gente teve a preocupação de trazer pessoas da comunidade, né? As pessoas da comunidade explicando como que podia falar sobre pretitude por conta dos programas que vocês têm. Trouxemos pessoas para falar sobre diversidade, sobre inclusão, e a gente vai construindo essa narrativa. Então eu acredito muito na construção. E a bolha hoje acaba nos prejudicando. A gente tem que ser bolhas, a gente tem que estar espalhados. Do mesmo jeito que a gente não tem uma jornada off e on, a gente não pode estar numa bolha só. A gente acaba permeando, né, andando por várias bolhas. E hoje eu tenho lá, né, um grupo de alunos, estou numa instituição onde é o né, o topo lá da pirâmide, e a preocupação cada vez maior, não só minha, como de toda a diretoria, os demais professores, é mostrar esse outro mundo. E acho que a melhor maneira para isso é mostrar qual é a riqueza em falar com gentes, com Brasis, e essa mistura de Brasil, gente, Brasis, e assim por diante. Eu acho que a gente está vivendo num cenário muito mais complexo, né, em todas essas questões de comportamento. Você tem uma questão de vários temas sendo discutidos, onde as marcas hoje em dia têm que olhar muito mais para aonde ela se engaja, né, onde ela se conecta com as pessoas e seus consumidores automaticamente, e como ela faz esse movimento. E eu vejo algumas marcas simplificando a estratégia, já que a gente está falando de Ctrl-C, Ctrl-V, né, simplificando a estratégia, adotando estratégias muito mais simplificadas cada vez mais para um ambiente cada vez mais complexo.
Você percebe esse tipo de movimento? Percebo, e agora é de coração aberto, desabafo mesmo, né? E isso me deixa, isso ao mesmo tempo que me incomoda, me deixa triste como profissional. Porque eu me coloco a pensar o seguinte: será que o Ctrl+C e Ctrl+V é porque a pessoa realmente não sabe? Ou é porque a pessoa sabe que vai dar trabalho? Isso me preocupa. E aí a gente pega a garotada que eu falo, né? Hoje eu como homem de 43 anos, eu gosto de falar isso. A gente pega a galera mais jovem, né? Que vem com uma pegada falando de vários conceitos diferentes, vários indicadores diferentes. E isso acaba enchendo os olhos das pessoas mais velhas, no caso dos clientes, e eles acabam optando por não fazer uma mídia, né? Um plano de mídia que ele vai chamar de tradicional, de velho, por conta de algo novo. Mas esse novo não tem a base, né? Não tem essa consistência. E aí quando a gente vai analisar o todo, a gente dá um passo e fala assim: eu errei. Eu precisava ter parado para pensar e entender como que este ponto de contato pode ser complementar ao outro. Eu não posso aceitar que um único meio resolva tudo. É igual, Rogério, imagine quantas marcas foram enganadas pensando no mercado de influenciadores, de influencers, né? Por conta de que tinha milhares de seguidores. Minha gente, seguidor a gente compra. E likes também, né? Quanto vale seu like? Se ele for orgânico, se ele for real. Mas muitas pessoas achavam que você ter alguém ali falando da sua marca, que tinha milhares de seguidores, ia fazer você vender. Aí tem um negócio que a gente não leva muito em consideração. Até leva, mas eu acho que tem um ponto que começou a ganhar relevância a partir dessa análise que você está fazendo, que é a questão da confiança por trás da pessoa. Sim. Né? Eu acho que tem um ponto aí... Que é reputação. É reputação. Né? Reputação, ela é fundamental tanto para a marca quanto para aquela pessoa que influencia. Na verdade, o influencer é o antigo garoto de propaganda que é para televisão. Só né? que nesse momento o pessoal fala, é o influencer digital. Exato, ele só mudou de meio, mas continua sendo uma pessoa muito conhecida que eu estou associando a minha marca para vender para mim. Sim. Antigamente a gente tinha uma estratégia focada na imagem da pessoa. Hoje você está focado na capacidade dela de influenciar a decisão de consumo no final do dia. E aí tem uma esse pergunta, comportamento. e aí tem uma pergunta legal que é o seguinte, né? Quem influencia o influenciador? Né? Onde ele busca informação? Ponto. Da onde vem a base? Isso. Eu estou me associando a que reputação e que base de decisão. Né? Então hoje está muito mais delicado ser influenciador. Sim. Porque você está colocando o teu estilo de vida, a tua vida, teu comportamento em jogo em prol da tua reputação, da tua marca, né? Está construindo a tua marca. Então, antigamente, você tinha o artista enquanto garoto propaganda, muito desvinculado da sua vida pessoal. Não existia o mundo digital. Exatamente. Então, Então, os paparazzis. Hoje a coisa está mais complexa. Sim. E a gente cai de novo, né? O Ctrl+C, Ctrl+V, usa aquele influenciador que para mim foi ótimo. Não vai ser ótimo para você. Sim. Porque as bases de decisão e o que ele influencia, o comportamento que ele influencia, às vezes não tem nada a ver com o seu produto. Né? Então, a complexidade da análise, eu acho que realmente está muito mais difícil de fazer. Recentemente, exatamente na semana passada, eu dei uma palestra e aí uma pessoa levantou a mão e perguntou assim, mas Diego, eu li numa pesquisa que fulano de tal é o principal influencer do Brasil. Aí eu respondi, mas com qual base? Foi pesquisado todo o universo de influenciadores, personalidades, celebridades. Bora abrir o link. Aí na hora que a gente abriu o link, eu fui ousado, né? Que bom, deu certo. Tinha lá 300 nomes pesquisados. Então eu falei, vamos mudar a pergunta, né? Dentre 300 pessoas que foram pesquisadas, esse nome ficou em primeiro lugar. E aí, Rogério, me preocupa a gente se deparar no mercado com pessoas falarem bem assim, mas tá todo mundo na rede social X. Todo mundo quem? Todo mundo, 216 milhões de brasileiros, mas ninguém mais, que eu fico muito nervoso, né? Se tem uma pessoa que defende a combinação dos meios, sou eu. E eu falei assim, mas eu não conheço ninguém que assiste determinado programa. Ninguém mesmo, ninguém da sua bolha, né? Agora, vamos estratificar. E aí que vem a importância da gente trabalhar com números, né? Saber de onde vem aquela informação e tudo. Hoje, eu não preciso estar ligado na frente, parando na frente da TV com a minha família assistindo o programa. Eu posso assistir o programa depois, eu posso comentar o programa de maneira online, que a gente fala, né? Depois através das redes sociais ou através do boca a boca, e tudo isso é uma audiência.
E aí, quando a gente vai conversar no mercado, a gente ainda ouve pessoas assim, não, mas as pessoas não estão assistindo, não estão ouvindo, não estão lendo. Aí eu pergunto, eles estão buscando informação aonde? Cara, assim, esse tema eu adoro, né? O tema que pra mim, assim, eu escrevi um artigo no LinkedIn outro dia, que foi a morte dos que não foram. A Boa. volta dos que não foram. A volta dos que não foram. Ousado. O que é a volta dos que não foram? Sobre televisão. Né? Eu participei de um fórum sobre TV 3.0. Show. O que é TV 3.0? Para quem não sabe, é o futuro da televisão. Né? Daqui 5 anos, o sistema de televisão no Brasil vai mudar completamente. Não vai ter mais número de canal. Liga no canal 5. Não vai ter mais canal 5. Aperta o aplicativo da Globo na sua TV. Né? Você vai conseguir, no mesmo programa, passar a propaganda dessa caneca para mim e dessa caneta para você. Sim. Na TV aberta. Né? Você não vai saber mais o que é TV aberta, o que é TV digital, broadcast. Não vai saber mais o que está acontecendo, o que você está vendo. Então, o que acontece? O que hoje você tem uma separação de digital com a analógico, vamos chamar assim, não vai existir mais. Você vai voltar a ter um único universo de mídia. E a televisão hoje, não sei se vocês já sabem dessa informação, mas a televisão hoje é o segundo aparelho que mais navega na internet. Sim. Depois do celular é a televisão, depois é o computador. Então a televisão já passou a ser um elemento central na casa de novo, as pessoas já voltaram para a sala, saíram da telinha para a telona, assistem a telona cutucando a telinha, né, num ambiente muito mais integrado, e eu vejo as empresas ainda querendo defender crenças, lados, de uma coisa que não vai existir mais daqui 5 anos. E aí, acho que é um dado legal, né? Eu lembro lá atrás, quando eu comecei na minha carreira na área profissional, que o item mais vendido como eletrônico era a TV e depois o rádio. E hoje continua sendo a TV e o rádio. Esse indicador, né, esse simples número de venda já fala, as pessoas estão comprando não é para deixar de enfeite, é para assistir, consumir TV, né? Então, não é para ter a dúvida se funciona ou não funciona. E quando a gente vai medindo o comportamento que as pessoas têm e a busca de conteúdo, continua sendo o mesmo conteúdo. 70% dos trend topics do Twitter, que agora é o X, né? Twitter X, vem da programação da Rede Globo. Sim. Né? Vem do Big Brother, vem da novela, vem de uma série de coisas. Ou seja, quem influencia as redes sociais? Né? Quem influencia o influenciador? Que é a questão do televisão. conteúdo. É a televisão, é o conteúdo que está na televisão. Né? A televisão é o maior criador de conteúdo ainda. E será por muitos anos. E é legal que é o maior criador de conteúdo dentro e fora da tela, né? Porque é o que gera fora da fofoca. tela, A exatamente. gente pega, eu dei uma aula anteontem. E aí olha que interessante. Hoje na SPM a gente ensina mídia no curso de administração. Foi um presente que eu ganhei. Eu falei assim, poxa, eu vou ensinar mídia no curso de administração porque é o profissional de marketing que vai direcionar para onde vai a verba. Então ele não pode, olha, ao mesmo tempo que eu fiquei feliz, eu fico preocupado com a agência em si, né? Porque ele tem que saber por que eu estou comprando aquele programa, qual é a audiência, qual é o resultado que está por trás. E não ficar totalmente na mão da agência em si, criando um diálogo mais rico. E aí um aluno perguntou, eu falei assim, prof, a sua aula parece uma fofoca, né? Eu falo, porque o conteúdo de mídia é uma fofoca. O que tá na mídia? Como a gente vai pegar o viral? Eu, Rogério, é engraçado que eu tenho uma nuvem, à noite quando eu vou dormir, eu faço a nuvem de palavras. Acordo 4h30, qual é a nuvem de palavras das 4h30 da manhã? Aí eu falo pra academia. Quando eu começo a entrar na aula às 7 horas da manhã, eu já tenho outra nuvem. Porque ao longo de uma noite, tudo pode acontecer. E o que eu acordei com a notícia que era nova, ficou velha, né? E aí eu tenho que saber andar com tudo isso. E aí, esse meu comentário já traz à tona a preocupação que eu tenho em o profissional continuar fazendo um Ctrl+C e Ctrl+V, porque está errado. E o anunciante, ele está cada vez mais munido de informações e munido de pessoas, que essa galera aí a gente tem que falar, legal, a galera jovem, que vai questionar, mas por que eu vou anunciar isso? Ah, mas eu ouvi que o digital traz tal coisa. Aí a gente tem que estar preparado e falar assim, continue fazendo, mas olha que você não pode deixar de fazer. Porque qual que é o meio que fala com o maior número de pessoas? Quais são as marcas que realmente estão na vida e no hábito do cidadão? E aí a gente consegue imaginar, né, ou pensar e desejar que a gente vai ter aí um universo mais
possível de discussão para a mídia. E aí, pegando o gancho dessa minha preocupação, quando eu falo dos pontos de contato, eu nem falo mais e-mail e tática. E-mail, a estratégia era o meio, e eu falava, gente, estratégia é meio, tática é veículo. Pode dar um exemplo? Aí os alunos falavam, prof, Globo, novela que estava em alta, jornal X. Eu falo, esquece tudo isso, é tudo ponto de contato. E a gente precisa saber quais os pontos de contato para colocar em contato com o nosso consumidor nessa jornada. E outra, nem sempre a gente vai trabalhar o target principal como o consumidor que a gente queira alcançar direto. A gente pode, de repente, fazer uma campanha que os avós vão incentivar o neto a consumir aquele produto, do mesmo jeito que eu posso fazer uma campanha aos jovens para incentivar que eles façam que os pais tendo determinada atitude na compra de um produto. Então, ao mesmo tempo que é complexo, eu acho que as pessoas que estão de coração aberto, saindo do ar-condicionado e buscando esse aprimoramento, vão se dar muito bem. Eu acho que aí, Diego, tem a ver com você traçar a estratégia a partir de um ambiente conhecido. Eu acho que falta para as empresas hoje, óbvio que a gente está falando aqui de grandes empresas estruturadas, com departamentos de pesquisa, dados pra caramba, isso é muito mais fácil. Mas para as empresas que estão galgando, crescendo, né, e buscando um lugar ao sol, se desenvolvendo nesse ambiente, e aí eu estou falando de muita gente aqui da Bahia. Né? Eu brinco que o nosso faturamento aqui é feito de muitos poucos dinheiros. Sim. O que quer dizer com isso? Né, a gente aqui atende em uma média em todo o estado, né, com as nossas afiliadas e rádios e etc. A gente atende mais de 400 clientes por mês. Então é um universo muito rico de aprendizado e você vê de tudo. Né? Você vê grandes estratégias, grandes sacadas e automaticamente você vê gente fazendo mais do mesmo, de novo, num ambiente que mudou. Às vezes até no segmento dele. Então eu acho que isso tudo aí tem a ver com que a gente precisa aprimorar a capacidade de leitura do ambiente, né? De leitura do mercado. E isso eu não tenho dúvida nenhuma que vai fazer toda a diferença para o sucesso. Você falou uma coisa legal aí, desculpa te interromper. Porque você pode ter vários dados, você pode ter todas as ferramentas de pesquisas, mas cada vez mais a peça clara para mim, o que vai fazer a diferença é a peça entre cadeira e computador. Então, e aí tem um ponto interessante. É a pessoinha. É a pessoinha. Né? A pessoinha que está ali. Que vale muito. E, cara, eu sinto falta também, que é uma coisa que a gente está discutindo muito pouco hoje em dia, né, do ponto de vista de campanhas, vamos falar de estratégia de marketing, publicidade, a ideia, né? Eu acho que a ideia também perdeu um pouco de importância no contexto da discussão, das campanhas. Eu acho que eu fico vendo tudo que a gente veicula. Sim. Eu sinto saudade, às vezes, de uma campanha mais perspicaz, inteligente, engraçada, com uma ideia consistente por trás e que constrói uma percepção de marca. Né? Então, eu acho que a comunicação em si está muito objetiva demais, ela está muito metrificada demais, e com a história da rede social, que você fala assim, ó, troca o card, troca o card, troca o card, né? A gente para de discutir assim, não, vamos discutir antes do card. Sim. Antes do filme na televisão, antes do spot de rádio. Vamos discutir a estratégia de posicionamento. O que eu quero dizer, o que minha marca quer dizer. Qual a mensagem que a gente quer passar, né? E Rogério... E é sobre legado, sobre deixar o legado da sua marca para que este legado construa um comportamento que gere resultado. Com certeza, as pessoas que estão nos ouvindo e fazem parte do curso que a gente tem em parceria, SPM Rede Bahia, SPM Rede, a gente teve na primeira aula a preocupação de mostrar qual é a combinação dessas novas métricas, né? Porque a gente está acostumado em falar engajamento é novo, né? Era alcance, impacto, frequência média, continua sendo super importante. Aí veio CPV, CPD, CPE, aí veio tudo isso, fala, meu Deus do céu, quantas métricas. CPF, RG. Tudo isso, CNPJ. E aí a gente tem que ter um olhar dessas novas métricas, que são as conexões mais reais, mais humanas, que é, por exemplo, qual que é o legado que a marca quer deixar? Qual foi a mensagem que a marca deixou? Muito se falava sobre fazer análises etnográficas. A gente tem que entender a netnografia. O que as pessoas estão falando sobre aquela marca nas redes sociais?
como que as marcas estão se comportando nas redes sociais para falar com esse consumidor. Qual foi a transformação emocional que essa marca fez na vida das Deixa eu contar uma pessoas? coisa super legal. Vou acabando dando um spoiler aqui, o pessoal vai ficar meio bravo comigo, mas já foi. É o seguinte, nós estávamos fazendo o desenvolvimento da campanha do Festival de Verão 2024, né? E aí, sabe o que a gente descobriu no monitoramento de rede social? O Festival de Verão tinha um logotipo muito simbólico, que é um Rastafari, Sim. né? É uma pessoa, um Rastafari. E 17 anos de Rastafari. Ficou um intervalo, não ficou intervalo nenhum, o ano passado. Sim. A gente não usou o Rastafari na campanha. Fizeram o velório do Rasta no Twitter. Gente, descobrimos que mataram o Rasta do Festival de Verão. Vamos fazer o velório do Rasta. E isso me impactou esse ano, né? Na hora que a gente foi revisitar o mercado, entender qual é o ambiente do ano que vem, entender qual é a estratégia que nós vamos adotar, qual vai ser o legado da comunicação que o Festival de Verão no ano que vem quer deixar. E nós nos deparamos com isso, né? Qual foi a primeira decisão que nós tomamos e foi unânime de toda a equipe? Volta o Rasta. Ele não morreu. Ele não morreu, ele estava dando uma descansada, ano sabático. O ano sabático pós-pandemia. Sabático do Rasta. Afinal, ele precisava descansar. Exatamente. É isso. Então, sabe, Aliás, é sobre isso. é sobre isso e está lá. Se a gente também souber usar todas as ferramentas, o monitoramento, a capacidade de você extrair informação em prol do teu negócio, em prol da tua marca, eu acho que você consegue tomar decisões mais acertadas. Mas olha que legal que você falou agora. E analisando, né, fazendo gerenciamento das redes. E quantas marcas acabam indo para o digital e não estão preparadas? Uma coisa é ser e estar, né? Eu consigo criar todo esse gerenciamento. E lógico que a gente pode criar essas oportunidades e o Ctrl+C e Ctrl+V entra nessa nossa história. Por quê? Foi igual o Paulista agora, né? Por quê? Antes a gente fazia o quê? A gente fazia uma campanha que era para TV, aí adaptava para o spot, fazia um anúncio para a revista, que é adaptado para o jornal. Vem até o nome dos veículos na minha cabeça. E aí, vamos fazer um outdoor. Faz uma adaptação para outdoor. A mídia era muito fácil, né? Hoje não. E que bom que hoje não é assim. Porque o meu comportamento é diferente do seu. É diferente do outro. Então a interação tem que ser diferenciada. Não, nós estamos falando de um momento de consumo de conteúdo, tipo de conteúdo, e tem interferência nas redes sociais em função disso também. Né? Então, eu acho que o universo complexo, assim, a gente podia decretar a morte do Ctrl+C, Ctrl+V aqui, né? Agora, olha, isso é um bom artigo. Você deveria escrever esse artigo não apenas para o seu LinkedIn. Bora promover aí seu artigo e vamos fazer um artigo Ctrl+C, sobre a morte do Ctrl+C, Ctrl+V. Né? Levantar uma bandeira em prol das estratégias mais complexas, de análises mais complexas, de leituras de ambientes que favorecem a construção de empresas duradouras. Quando você olha grandes empresas, no passado, quando era mais fácil de fazer, a estratégia já era mais complexa. Sim. Né? Então, em um ambiente muito mais complexo, você não pode simplesmente abrir mão dessa sofisticação estratégica que eu acho que as marcas têm que... Elas podem aprimorar, elas podem olhar com mais carinho para essa situação na construção A Bahia é um mar de oportunidades, né? Quando Fantástico. eu cheguei aqui, eu vejo que é um mar de oportunidades. São Bahias, né? Não, são Bahias. Eu acho que quando eu comparo com São Paulo, eu falo que a gente está uns 5, 6 anos atrás. Sim. Aí, as primeiras vezes que eu falei isso, parecia uma crítica ao mercado da Bahia. Mas, na verdade, é o contrário. Se eu estou há 5, 6 anos atrás de um mercado mais desenvolvido, eu já sei qual é o futuro desse mercado aqui. Sim. Né? Então, eu consigo desenhar estratégias baseado em algo conhecido para aproveitar essas oportunidades. Né? Então, eu acho que vale demais essa discussão sobre sofisticação estratégica. Mas, Rogério, eu vou te cortar, porque eu acho que é interessante o que você trouxe, que é o seguinte. E todos os que me conhecem sabem muito bem disso, que eu sou um paulista, que eu amo a baiana, mas eu me alegro muito quando eu me deparo com vários profissionais que estão buscando esse conhecimento, né, buscando essa questão da qualificação. E quando a gente tem a ousadia, que eu vou falar que é a ousadia da nossa parte, vamos ser sinceros, é a ousadia, de trazer a SPM para Salvador. E aí a Rede Bahia vai
eu vou usar essa palavra entre aspas, né? Banca. Melhor falar promove, né? Promove essa capacitação para pessoas do interior, pessoas da capital, misturando ali todos os profissionais. E aí a gente traz, e a gente se preocupa com isso, né? Em trazer professores que vão trazer esse conteúdo, mas não com o olhar do paulista e trazendo os exemplos daqui. Isso é bacana, porque a gente consegue fazer essa tal da troca. Então eu acho que essa ousadia que vocês tiveram, e aí em nome da SPM eu agradeço, em nome da IUP eu agradeço, e eu como profissional também agradeço, mostra que o mercado em si tem chances. Agora, a chance não pode parar simplesmente aqui. Eu tenho que estar lendo, eu estou lendo, eu tenho que buscar informações e com base nisso, a gente de fato se preparar hoje, pensando nesse futuro presente. Eu me pergunto assim, né? Eu falo para meus alunos, e aí, vocês entraram no Canvas, e aí, vocês leram minha mensagem, vocês leram o próprio marketing, e o valor econômico? Aí eu falo, bom, então eu vou dar 10 minutos, vocês vão entrar agora, vocês vão ler e a gente vai conversar. Você não tem como começar a aula, porque é uma aula dialogada. Isso eu falo para meus alunos da graduação e da pós-graduação também. E precisa ter isso, né? É a busca pessoal. E hoje, a gente tem acesso a tantas informações que a peça entre cadeira e computador, ela não pode falar, eu acho, eu não sei. É igual eu falo para os alunos, gente, vocês estão vendo o sucesso da novela 3? O que é a novela 3, prof? Eu falo Terra e Paixão, qual capítulo que vocês mais gostam? E aí eu vou mostrando os personagens. E na aula anteontem, eu fiz questão de mostrar o personagem da última novela, do Vai na Fé, que para mim foi um marco essa novela. E aí eu acho fantástico quando a gente pega o José Loreto, que é um ícone das redes sociais, né? O galã em si, coloca ele no carnaval como personagem com Ivete Sangalo, coloca ele como personagem no São Paulo Fashion Week, coloca ele com a Fátima Bernardes. Então a gente entra na trama e na casa das pessoas e quem segue ele no digital acabava consumindo ele também em programas que talvez não estava assistindo pela manhã, mas eu quero assistir, não é o ator, né? Eu quero assistir o personagem, gente. Isso foi muito legal. Isso é fantástico. Nasceu com a Vivi Guedes, sim, né? Que ela fazia um papel de uma influência. Ela deu tchau no final, tadinha, se despediu. Exatamente. Então acho que isso aí é você também transcender a realidade e a ficção, né? Conseguir. Essa é a magia. Essa é a magia. E as marcas poderiam se aproveitar muito mais disso, né? Trazer essa magia como parte da estratégia, trazer criatividade, trazer mais ideias inovadoras para a gente construir marcas de sucesso. Porque no final do dia, as marcas que ficam são as marcas que são capazes de romper as suas próprias bolhas. E a gente, por isso que um ponto super importante que a gente não pode ter o Ctrl-C e Ctrl-V. Hoje os profissionais de mídia que se envolvem com o profissional de planejamento, mais da criação e tem uma ideia de falar assim, poxa, por que a gente não resgata Lília Cabral num personagem tal falando com o público agora? Porque as pessoas têm a imagem da Lília Cabral, Pereirão, né? Ou ela fazendo outro papel do mesmo jeito. Bora resgatar a Lourdes. Quem é Lourdes? Regina Casé. Não, é Lourdes. No papel de Regina Casé. Então a gente pode abusar dessa magia, né? E fazer com que as pessoas realmente sejam conectadas. Não é à toa que a gente vê aí as pessoas consumindo muito Xuxa no Globoplay. Cara, vamos terminar. Bom, tá vendo? Vamos terminar. São muitas coisas para falar. Três Sim. Coisas que para mim Vou impactaram anotar, demais os últimos tempos. E tem a ver com ideia. Bora. E tem a ver com não Ctrl-C, Ctrl-V. Xuxa, Show. Barbie Xuxa show. Barbie. e Volkswagen. Show. Né? Então, assim, e aí, cara, o meu outro artigo que eu ia escrever, que eu não escrevi ainda porque não deu tempo, era sobre quão efêmeros nós estamos vivendo um mundo. Né? Ou seja, Xuxa, uma semana de explosão no assunto, sumiu. Sim. Barbie, uma semana de explosão, todo mundo de rosa, sumiu. Volkswagen, inteligência artificial, aí por bem e por mal virou uma discussão da caramba sobre esse tema, mas também sumiu. Né? Então, assim, primeiro, o que me impactou essas três coisas? As mesmas coisas. Capacidade de mobilização, a partir de uma ideia. Capacidade de fazer com que as pessoas falem sobre o tema. Sim. Né? E a partir de uma ideia. Então a ideia, ela é algo que transcende. Cara, a Barbie transformou o negócio da Barbie. Sim. Para sempre. Essa decisão, isso que eles fizeram. Né? E a mesma coisa de Volkswagen, né? Eu inclusive ia fazer, e vou fazer ainda,
escrevi esse tema e eu ia fazer na inteligência artificial, eu ia fazer uma Kombi rosa escrito Barbie. Show, gosto disso. Porque é uma questão de... É o mesmo tema que a gente está Sim. discutindo aqui. E tem a ver sobre a gente usar as pessoas certas da forma certa, com uma ideia fodástica para transformar E saber meios. aproveitar as oportunidades, né? Eu podia ter feito um outdoor rosa. Coincidentemente, a Ilper é rosa, tá? A cor do logo e tudo. Agora, Rogério, teve uma... Para complementar o que você falou, eu prometo que a gente já finaliza, da minha parte também, porque senão toda a equipe fica com cara feia pronta pra gente. Tem uma coisa que me chamou muita atenção de um aluno que, numa discussão aqui no curso de vocês aqui, na parceria, foi anunciado que Lulu faria o último show da vida dele em Salvador. Depois ele anunciou que vai fazer mais 10, né? Aí naquele momento a gente abriu uma discussão. Como é que a gente pode estar no caminho? Como é que a gente pode anunciar para falar com o público de Lulu? Afinal, vai ser o último show de Lulu Santos da história dele. Eu fiquei super feliz na hora que eu vi. Basta saber o trajeto para chegar até o lugar do show. Eu não tenho dinheiro para patrocinar, mas eu posso estar no outdoor? Por que não? Por que não? Posso estar no metrô? Por que não? A gente, sabendo disso, já tem que fazer a reserva. Então a gente tem que ser muito ligeiro, muito inteligente. Então a gente tem que saber aproveitar as oportunidades e tornar as nossas ideias reais através de parceria real. Então hoje vale a pena cada vez mais esse mídia saber que ele precisa conversar sim com o criativo, que precisa chamar para a mesa planejamento e sim os veículos, traga o veículo e conversa para juntos pensarem no combo. Eu acho que esse é o grande segredo. E aí automaticamente quando tem essas pessoas na mesa, faltou uma pessoa principal na mesa. Quem a gente quer alcançar tem que estar na mesa também discutindo para ver se a gente está fazendo uma campanha para a gente ou para o outro, né? Não é campanha para ganhar prêmio, é uma campanha para falar direto com o público e para ajudar o nosso cliente a vender. Afinal, ninguém acorda e fala, vou anunciar hoje em tal coisa que é legal, vou gastar dinheiro. Tem essa preocupação de ter o retorno, né? E aí trazê-los todo para uma mesa e aí pensar numa estratégia real, nova, naquele contexto, que automaticamente elimina o Ctrl+C e Ctrl+V. Diego, muito obrigado. Foi um papo massa. Eu não vi nem passar o tempo. Voou. Foi ótimo. Foi uma contribuição sensacional. Espero que você tenha gostado. Agora aquele negócio tradicional, viu, galera? Ó, curte aí, compartilha, aquela coisa toda. Pra coisa acontecer, não perca o próximo episódio. Até mais. Negócios em Rede, com Rogério Bruxelas.